Tudo bem com você? Como é que foi seu dia da preguiça hoje? Sábado é o dia de descanso, domingo é o dia da preguiça, é isso? E segunda é o dia da leseira, né? A gente passa a segunda-feira inteirinha perguntando, cadê o final de semana? Já acabou? Que bênção a gente poder estar junto. Nós estamos transmitindo hoje pelo YouTube? Só para eu saber, está sendo transmitido, tá? Entrou agora? Entrou agora? Então tá bom. Então, também quero cumprimentar não só quem está aqui na igreja, como quem já está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Mais uma vez eu quero agradecer aí a toda a igreja por me receber com tanto carinho. Eu já vi que do lado de cá o povo está começando a perder o medo de mim, mas do lado de cá ainda fica todo mundo apavorado com o pastor Bravo, né? E vai tudo lá para o fundo assim. Mas está tudo certo. Mais umas 50 vezes que eu vier para cá, acho que a gente já começa a chegar perto um do outro, né? Agradeço também ao pastor Paulo Dresch. Nós trabalhamos juntos ali na igreja do Portão, no ano 2019. Ele saiu dali da igreja do Portão para vir aqui trabalhar com vocês. Para mim foi uma perda muito grande, porque a gente estava numa parceria bem gostosa ali na igreja. Mas a gente sempre confia nos planos de Deus, sabe que Deus está à frente, guiando e dirigindo as coisas. E sei que Deus tem usado o pastor, junto com a família dele, com a esposa. E que Deus continue abençoando a todos vocês aí. Esse final de semana, nós estivemos conversando um pouco sobre esse caminhar com Cristo, esse entregar a vida ao Senhor, estar ao lado dele, fazer a vontade de Deus. Ontem nós tivemos alguns batismos aqui, e é tão gostoso quando a gente vê pessoas entregando a vida a Jesus. Mas a gente também vai compreendendo que nem sempre as coisas são simples. E começa a formar na cabeça da gente a ideia de que quando eu aceito a Jesus, quando eu coloco minha vida nas mãos de Deus, os meus problemas acabam. E isso não é real. Porque enquanto eu e você vivemos aqui nesse mundo, tudo bom, Aisla? Enquanto eu e você vivemos aqui nesse mundo, nós vamos ter batalhas. Quem governa o mundo é Satanás. Se Deus pudesse tirar os problemas do mundo, enquanto governa o pecado não seria problema. Mas enquanto houver pecado, vai ter problema. Enquanto houver pecado, vai ter consequência. Eu sofro consequências dos meus próprios erros. Eu sofro consequência dos erros dos outros. E eu sofro consequências do pecado que existe no mundo. Por exemplo, se eu estou cansado e ainda assim pego o carro e vou dirigir, eu corro um risco muito grande de cochilar no volante. Corro ou não corro? Não que eu tenha cochilado, mas eu me lembro uma vez que eu era office boy antes de fazer teologia, trabalhava no escritório de contabilidade e trabalhava de bicicleta, o tempo todo andando de bicicleta. E eu tinha que ler um livro para a escola, e eu não tinha tempo para ler, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite. E como eu andava muito de bicicleta, eu comecei a ler o livro andando de bicicleta. Eu não tinha problema em largar as mãos do guidão ali, e eu andava horas ali sem colocar as mãos no guidão. E aí eu comecei a pegar o livro ali e ler o livro. E eu li uns 2 capítulos, foi bem. Aí teve uma vez que eu estava lendo o livro assim, e a bicicleta foi saindo um pouquinho de lado, mas como eu estava olhando para o livro, eu não vi que ela foi saindo um pouquinho de lado. E eu, de repente, bati a bicicleta num carro que estava parado ali. Graças a Deus não teve nenhuma consequência séria.
Só ficou meio torto assim a bicicleta, tive que mandar consertar. Mas eu e você fazemos coisas que trazem consequências, sim ou não? Sim. Às vezes você se distrai e corta o dedo com a faca. Eu vivo com meus dedos cortados, o braço queimado, porque eu gosto de cozinhar. Mas tem consequência. Esses dias eu estava indo para uma escola em Curitiba, 7 horas da manhã, estava indo fazer um culto com os professores, ia fazer uma santa ceia. E um camarada furou o sinal vermelho. E acabou com o meu carro. Eu estou fazendo tratamento, nada grave, graças a Deus, mas tive um hematoma muito sério no peito, por causa do cinto de segurança que travou. Tive um hematoma muito sério nas mãos aqui, onde estava segurando no volante, e no joelho que bateu no painel do carro. Não foi uma coisa que eu fiz, foi uma coisa que o outro fez. Ele disse que não viu o sinal fechado. Eu acho que ele estava mexendo no celular também, não posso julgá-lo por isso. Mas eu sofro consequências dos meus erros, e eu sofro consequência dos erros dos outros. E também sofro consequências do pecado que existe no mundo. Outro dia eu fui visitar uma senhora que cuida bastante da saúde e de repente estava com câncer de intestino. De quem é a culpa? Não é dela. Não é de alguém especificamente. Mas a água que a gente bebe, calcula-se que já foi bebida por outros seres humanos pelo menos de 5 a 8 vezes. Alguém bebeu essa água, de algum jeito ela voltou para a natureza, passou pelos lençóis freáticos aí, alguém bebeu de novo, voltou para a natureza. Se você pega uma comida, pode ser uma carne, pode ser uma fruta, um legume, você não sabe tudo que tem ali dentro, o tanto de remédio que é dado para os animais, animal doente que é abatido, a quantidade de pesticidas, de adubo que é colocado ali. E a gente tem que cuidar, e o cuidado ajuda muito, mas não evita, não impede. Então Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Mas Jesus deixou muito claro para mim e para você, quando ele disse assim: no mundo vocês terão aflições. Vocês não estão livres de problemas. Mas quando ele diz no mundo vocês terão aflições, como é que ele termina dizendo? Mas tenham bom ânimo. Então sabe qual é a verdadeira batalha que eu enfrento? Sabe qual é a verdadeira batalha que você enfrenta? Não é para fazer coisa certa e errada. É para ter comunhão com Cristo. Porque quando as coisas estão bem, a gente tem muita coisa para distrair a gente e deixar a comunhão de lado, né, Denise? E quando as coisas não estão bem, aí a gente está chorando e também deixa a comunhão de lado. É muito fácil nos distrairmos. O diabo não está preocupado se você está vindo à igreja ou não, se você está guardando o sábado ou não, se você está devolvendo seu dízimo ou não. O diabo está preocupado em distrair a sua atenção, ocupar o seu tempo com coisas boas, não são coisas ruins. Para desviar o foco da sua vida. Porque escolher entre uma coisa certa e uma coisa errada é fácil. O duro é escolher entre uma coisa certa e outra coisa certa. Mas eu vou escolher aquilo que é prioridade. Por exemplo, é errado jogar bola com os amigos? Não, não é errado jogar bola com os amigos. Mas se os meus amigos vão jogar bola na hora que eu tenho que trabalhar, aí eu tenho que escolher entre o certo e o certo. Não é que é errado, mas eu tenho prioridade, eu tenho que sustentar minha casa. Entendeu agora o que eu estou falando?
Mais do que isso, eu preciso entender as coisas que são importantes e as coisas que são essenciais. Por exemplo, trabalhar é importante, sim ou não? Estudar é importante, sim ou não? Sim. Respirar é importante? Não. Respirar é essencial. Porque embora o trabalho e o estudo sejam importantes, eu consigo viver sem eles. Vai ser uma vida ruim, mas eu consigo viver. Mas se eu não respirar, eu não consigo viver. Entendeu a diferença entre coisa importante e coisa essencial? Se eu tiver que escolher entre o que é importante e é essencial, o que eu vou escolher? O essencial? Mas a comunhão com Deus, a oração, é a respiração da alma. Então orar é importante ou é essencial? Eu não vivo sem oração. A minha batalha é caminhar com Cristo todos os dias. Nos dias que estão bons, nos dias que estão ruins. Ninguém gostaria de viver esses altos e baixos da vida. Alguém gosta disso? A gente torce para ter uma vida tranquila, sim ou não? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde quando entrou o pecado no mundo, a vida é medida por altos e baixos. Alguém já fez um exame do coração? Você já fez? Já viu o gráfico do exame do coração? Eletrocardiograma? Como é que é o gráfico dele? É tudo assim, né? E o exame do cérebro? Vocês já fizeram o exame da cabeça? Eletroencefalograma? Aí ele é mais disparado assim, ó. Em termos de medicina, quanto mais altos e baixos, maior a realidade de que você está vivo, você está mais vivo, quanto mais alto e baixo. Em medicina, aquela linha contínua que a gente sonha com ela é o quê? Então, amigo, você só vai ter uma vida tranquila nesse mundo de pecado quando você está morto. Então não queira ela agora. Não deseje ela agora. Enquanto eu e você estivermos aqui, a nossa vida vai ter altos e baixos. E quando as coisas estão bem, eu não posso ser arrogante, porque elas vão passar. E quando as coisas estão ruins, eu não posso me deprimir, porque ela também vai passar. Amém mesmo. Uma das melhores frases que eu já ouvi na vida: não há nem bem e nem mal que dure para sempre. Não é um conforto isso? Então a minha batalha não é para lutar para ter todas as coisas boas, tudo certinho, tudo estabilizado na vida. Claro, eu procuro oferecer o melhor para minha família. Eu procuro oferecer o melhor para os meus filhos, para minha esposa. Eu procuro oferecer o melhor para os meus amigos, para as pessoas que eu amo e até para pessoas desconhecidas. Mas a minha luta é caminhar com Cristo. E vou dizer para você, eu falei isso daqui na sexta-feira à noite, quem estava aqui. A gente está acostumado a olhar para o pastor e entender que o pastor não tem crise nenhuma. Não tem problema nenhum. Mas vou dizer para você que muitas vezes eu me esforço para ler a Bíblia. Porque eu não posso ser um profissional da Bíblia. Uma vez eu conheci um pastor que era o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Um pastor evangélico. Traduziu a Bíblia na linguagem de hoje.
tradutor da Bíblia, um grande teólogo. E naquele encontro conosco, ele acabou confessando para a gente que ele nunca havia orado antes de abrir a Bíblia. Ele havia descoberto ali que ele era um profissional da Bíblia. Ele abria a Bíblia como profissional, mas não como um filho de Deus. Então a minha luta, eu, Paulo Bravo, a minha batalha é para ter comunhão com Cristo. É abrir a Bíblia não só para preparar sermões. Abrir a Bíblia não só para dizer para você o que tem aqui dentro, mas abrir a Bíblia para ouvir Deus falando para mim. Estudar a lição de escola sabatina, não porque eu posso estar numa classe aí que alguém me pede para passar a lição, mas para alimentar a minha vida. E eu comecei a perceber que quando eu estou estudando a Bíblia, naquele momento meu de devoção pessoal, quando eu estou estudando a lição, quando eu estou lendo uma meditação matinal, o diabo começa a mostrar para mim, é engraçado falar isso, né? O diabo começa a mostrar para mim textos que são bonitos para eu fazer um bom sermão. E por que eu digo que o diabo começa a mostrar isso aqui? Porque é uma distração. E eu comecei a fazer assim, olha, se eu vejo alguma coisa interessante, eu dou um print na tela, jogo aquilo para o lado e descarto a ideia de aplicar para outra pessoa qualquer coisa que eu estou lendo naquele momento devocional. Depois eu posso voltar a olhar as anotações que eu fiz em outro horário. Mas no meu momento de comunhão com Deus, não. Porque eu sou ovelha de Cristo. Então, sabe qual é a nossa batalha? Independente de como as coisas estão, independente de como as coisas caminham, confiar no Senhor. Permanecer ao lado dele, até que a nossa jornada esteja completa. Esses dias eu li de um camarada, um africano, um tanzaniano, chamado John Stephen. John Stephen, ele participou dos Jogos Olímpicos de 1968. E ele ficou marcado naqueles Jogos Olímpicos, sabe por quê? Ele foi o último colocado. Alguém torce para ser o último colocado? E não só ele foi o último colocado, ele chegou 1 hora depois que o líder da prova chegou. Poucos metros depois da largada, ele caiu e torceu o pé. E ainda assim ele continuou correndo. E o pé foi inchando e ele continuou correndo. Ele não conseguia mais correr, ele continuou andando. E com muita dor, 1 hora depois, ele terminou a prova e as pessoas chegaram para ele e perguntaram: escuta, John, por que você não parou? Você viu que você não tinha chance nenhuma. Ele disse assim: eu não viajei 12 mil quilômetros, o meu país não me trouxe aqui para começar a prova. Eu vim para terminar a prova. A minha missão era cruzar a linha de chegada. E eu cumpri a missão. Embora isso seja uma ilustração muito limitada, mas ela fala da nossa missão, da nossa jornada. Abra a Bíblia, por favor, na 2ª carta a Timóteo. E você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, abre a Bíblia também, pega a sua Bíblia lá e vamos ler a Bíblia. 2ª carta a Timóteo, ali logo depois das cartas de Tessalonicenses, tem a 1ª carta e a 2ª carta.
Segunda carta a Timóteo, no capítulo 6, capítulo 4, verso 6, perdão. Eu estou descobrindo que depois que eu fiz 58 anos de idade, a memória está começando a falhar, viu? Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6. Eu estava olhando o verso 6 aqui e falei capítulo 6. E aqui Paulo diz assim, olha: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Depois que eu comecei a conviver no ministério, eu comecei a olhar a vida de uma ótica diferente da maneira como eu sempre olhei. Eu comecei a fazer funerais de maneira diferente como eu sempre fiz. E no Salmo, Deus chega a dizer assim: boa é aos olhos do Senhor a morte de um santo. E demora para a gente entender isso, como Deus vê com bons olhos quando um filho dele acaba perdendo a vida. Isso não quer dizer que eu vou lutar para tirar minha vida. Mas quando João Batista estava preso, Deus podia ter tirado João da cadeia, sim ou não? Mas ele foi degolado. Quando alguns dos mártires foram levados, Deus olha com outros olhos. E Paulo chega no final da vida dele e dá uma declaração muito tranquila: chegou a minha partida, chegou a hora da minha partida. Você sabe em que momento Paulo escreveu isso? Essa segunda carta a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu antes de ser executado por Nero. Essa carta aqui foi escrita por volta do ano 64 ao ano 66. Paulo estava preso em Roma. Você lembra, eu cheguei a mencionar, né, que ele foi preso por causa dos judeus ali, que não aceitavam ele convivendo com os gentios. Os judeus queriam linchá-lo, queriam matá-lo, e Paulo então clamou pelo direito dele de cidadão romano. E aí ele foi viajando, foi testemunhando. Paulo chegou a Roma, foi preso em Roma. Quando ele chegou em Roma preso, ele ficou em prisão domiciliar. E você lê lá na carta aos Romanos e lê no livro de Atos que ele estava numa prisão domiciliar. Ele chega a pedir que levem algumas coisas para ele que ele gostaria. Ele escreveu muitas cartas dali. Só que depois ele saiu de Roma, foi julgado novamente. E quando ele volta agora como prisioneiro, ele já não estava mais numa prisão domiciliar. Ele estava numa masmorra. Ele estava numa prisão de contenção. Ele estava num lugar sujo, escuro, úmido. Literalmente era como se ele estivesse vivendo dentro de um vaso sanitário, de uma latrina, de uma caixa de esgoto. É um lugar onde as pessoas não sobrevivem por muito tempo. É um lugar feio, é um lugar sofrido. Essa masmorra era usada para colocar prisioneiros que já estavam decretados à morte, e eles ficavam por pouco tempo ali esperando a execução deles.
Mas muitos desses prisioneiros morriam ali na masmorra, antes da execução. Morriam de doença, de contaminação, morriam de fome, morriam de maus tratos. Era ali que Paulo estava. E por que Paulo estava numa situação tão ruim? Porque agora quem julgou a ele foi um dos imperadores mais dementes que passou pelo Império Romano. E se você ler um pouco da história do Império Romano, você vai ver que os imperadores, eles tinham muitos problemas mentais. Além de serem muito sanguinários, muito tiranos, eles tinham muitos problemas, porque havia muita consanguinidade, muito casamento entre primos, entre tios e sobrinhos, sobrinhas, entre irmãos de sangue, porque eles queriam segurar o poder entre eles ali. Mas não era difícil o imperador assumir e matar toda a família dele, para que ninguém fizesse oposição a ele. Não era muito raro ele matar todo o Senado, 80 senadores. Mas de todos esses malucos que passaram pelo Império Romano, Nero foi um dos piores. Nero era perverso, no sentido de mal, e perverso no sentido de depravado. E aí você diz assim, como é que o povo convivia com esses imperadores malucos? Foi daí que veio a expressão circo e pão. A ordem dos fatores aí fica por sua conta. Mas dá pão e dá circo, dá comida e dá diversão, e ninguém vai criar problema para você. Outra coisa, foi no meio desses imperadores malucos que Deus disse através de várias pessoas, inclusive Ele próprio falou, quando esteve na terra, que nós devemos orar e respeitar as autoridades constituídas. Foi nesse contexto que Cristo pegou a moeda e disse assim, de quem é a figura nessa moeda? É de César? Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não é nosso papel brigarmos. Nosso papel é orar. Por mais confuso que seja o momento. Mas nas suas loucuras e nas suas bebedeiras e orgias, ninguém sabe se querendo ou sem querer, Nero pôs fogo em Roma. E de 14 distritos que tinham a cidade, 10 distritos foram completamente queimados. E para que não houvesse uma revolta contra o imperador, Nero lançou a culpa sobre os cristãos. E para fugir da culpa da bobagem que ele tinha feito, o próprio Nero decretou morte aos cristãos. Então, quando Paulo volta agora para ser julgado por Nero, ele não volta mais com aquele status de um prisioneiro que veio clamando pela cidadania romana. Ele vem como um cristão. E eu quero que você imagine um pouquinho a cena, o contraste da figura de Nero e da figura de Paulo. Nero era o imperador, Paulo era o prisioneiro. E quando eu penso um pouco nessa figura, sabe qual é a imagem que vem à minha cabeça? Moisés e o faraó do Egito. Moisés era um homem de língua dura, não tinha oratória, era simples, era pastor de ovelha. Você já conviveu com alguém que trabalha com animal? Com ovelha, com gado? Alguém que tem leiteria?
Quando eu fiz teologia, boa parte dos alunos bolsistas do colégio trabalhavam na leiteria do colégio. E os meninos levantavam cedo, 4 horas da manhã, porque eles tinham que ordenhar as vacas antes de vir para a aula às 7 horas da manhã. Então eles iam, ordenhavam, faziam ordenha da manhã, 5 horas da manhã fazia ordenha, 6 horas da manhã eles já estavam de volta, tomava banho para vir para a aula. E ele, depois de tomar banho, quando ele chegava, você não precisava olhar para a porta para saber que ele estava chegando. Ele cheira. Moisés tinha cheiro de ovelha. Se vestia com pele de ovelha, com roupa simples. E entra no palácio do faraó. Com toda a pompa, com toda a imponência. É uma cena assim que eu imagino. De Paulo entrando no tribunal. Tendo a figura do imperador. E aquele homem simples, que não tinha uma grande oratória, suspeita-se inclusive que Paulo sofria de gaguice. Mas Paulo vinha com o poder de Deus. E aquele homem dá uma mensagem poderosa no tribunal, e dá um testemunho espetacular, e a Bíblia relata esse testemunho. E a Sarah White chega a dizer que no testemunho de Paulo, as portas do arrependimento foram abertas para Nero. E na condenação de Paulo, as portas foram fechadas para ele. Quando Paulo escreve essa mensagem a Timóteo que nós lemos aqui, essas são as palavras finais dele. Você consegue entender agora o que ele diz aqui? Quanto a mim, estou sendo oferecido como libação. Sabe o que é ser oferecido como libação? Libação era aquela oferta que era derramada no pé do altar. Se você olhar Gênesis capítulo 25, verso 14, quando Jacó lutou com Deus, onde Deus esteve com ele, a Bíblia diz que Jacó ergueu um altar ali, colocou pedras, ergueu um altar, e então ele derramou oferta naquele altar, derramou uma oferta de libação. Êxodo capítulo 29 diz que os sacerdotes ofereciam essa oferta de libação no final do serviço sacrificial. Uma oferta de carneiro, eles pegavam sangue e derramavam, isso era oferta de libação. Então quando Paulo diz assim, eu estou sendo oferecido por libação, ele sabia que o sangue dele seria derramado em pouco tempo. Ele sabia que a qualquer momento o carrasco chegaria com a espada para decepar a sua cabeça. Mas quando ele olha para esse momento, ele não vê isso com tristeza, ele não vê isso com amargura. Pelo contrário, ele diz assim, eu já combati o combate. Eu já completei a carreira, a minha coroa está guardada. Se você der uma olhada em Filipenses capítulo 4. Desculpe, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, no verso 16. Filipenses capítulo 2. É só voltar poucas páginas ali. Filipenses capítulo 2, verso 16, diz assim, olha. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vocês e me congratulo.
Então veja, aqui Paulo já dizia: se chegar o dia em que eu for sacrificado, eu não me entristeço, eu me alegro, porque eu sei que eu dediquei a minha vida na causa de Deus. E em Romanos capítulo 12, ele faz um apelo para mim e para você. Romanos 12, já no verso 1 ali. Romanos 12, verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sabe o que Paulo está dizendo? Não vai acontecer comigo e com você de passarmos pelo martírio como ele sabia que passaria. Mas ele sabe que eu e você vamos enfrentar provações. Ele sabia que eu e você vamos enfrentar limitações. Porque quando eu me apego à palavra de Deus, eu posso perder sim uma vaga na faculdade. Eu posso perder sim uma vaga de trabalho. Eu posso perder alguns amigos, status num ambiente de sociedade. Mas o que é isso diante do que Cristo fez por mim e por você? O que é isso diante de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você? E ele diz assim: se você perder um trabalho, fechou uma porta, Deus vai abrir outra. A gente conversou sobre isso ontem. Mas a minha coroa, a sua recompensa, não é aqui. E num texto White chega a dizer assim: se você perder o céu, você perdeu tudo. Se você ganhar o céu, você ganhou tudo. E ela termina esse pensamento dizendo: eu rogo a vocês que não cometam um erro nessa escolha. Pode ser que um sofra mais privações do que o outro aqui. Mas a nossa glória, a nossa busca não é por aqui. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você, mas nós não vivemos em função de ter um carro melhor, uma casa melhor, um telefone novo. Estas coisas que passam ou que não passam são instrumentos de Deus para nós usarmos no cumprimento da missão. Ou podem ser distrações do diabo para desviar os nossos olhos daquilo que realmente é importante. Então eu e você temos que olhar com segurança para as coisas que são fundamentais. E sabe qual é a verdade? Todos nós estamos morrendo cada dia, sim ou não? Desde o dia que você nasce, as coisas não vão melhorando. A gente até vai crescendo fisicamente, a gente até vai aprendendo a falar quando é criança, mas chega o pico ali nos 20 e poucos anos, dali para frente você já começa a entrar naquilo que o americano chama de downhill. Sabe o que é downhill? É montanha abaixo. A gente só vai descendo. Um dia um senhor olhou para mim e disse assim: olha, esse negócio de melhor idade é propaganda enganosa, viu? Mas a gente vive. E Deus vai cuidando da gente, Deus vai abençoando a gente e dá qualidade de vida ainda. Mas a minha vida está gastando, os meus dias estão passando. Não tem mais do que 2, 3 semanas eu estava com um bebezinho no colo. Hoje minha filha tem 26 anos de idade, é casada, mora na Bahia. Meu filho tem 22 anos, está fazendo missão na Austrália. Não sei nem se volta para cá. Ele falou: pai, eu quero entender o chamado de Deus. E ele está começando a entender que o chamado é ali, não tem problema. E eu fico olhando para eles e pensando assim: onde eu estava durante esses 26 anos da minha filha?
Que por mais que eu tenha me envolvido, por mais que eu tenha participado, eu dava os banhos nela, eu trocava a fralda. Eu levava ela comigo nas viagens que eu precisava fazer. Eu chegava de viagem, eu tirava dias com eles ali. E por mais que eu tenha me envolvido, eu fico pensando assim, aonde eu estava que eles cresceram tão rápido, eu não vi. Então sabe qual é a verdade? A nossa vida é uma vela que vai sendo consumida. A nossa vida é um relógio de areia que a areia vai caindo. Eu vou me dar por alguma causa, eu vou me consumir por alguma coisa. Então Paulo diz assim, ok, você pode se consumir dedicando a sua vida para escalar uma montanha. Você pode se consumir dedicando sua vida para andar de bicicleta. Não tem nada de errado com isso. Mas se isso é tua missão, eu acho meio pobre. Então Paulo diz assim, eu me consumo pelo Evangelho. Eu me consumo pela missão. Por isso eu não me importo de ser oferecido como libação, diz ele. E quando a gente volta ali para aquela carta a Timóteo, que é 2 Timóteo 4, no verso 6, ele diz, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. E aí ele diz assim, o tempo da minha partida é chegada. Sabe quando a gente diz isso aqui? Quando chegou a hora de embarcar no avião. Meu filho ficou 1 ano na Austrália, veio para cá passar uns dias com a gente antes de renovar o visto. Ele ficou 1 mês aqui. A impressão que a gente tem é que ele ficou 1 dia e meio. E nós fomos com ele até o aeroporto. E a gente chorou, a gente orou, a gente se abraçou, a gente se beijou. Daqui a pouco o painel começa a mostrar, ele diz assim, eu tenho que ir. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo aqui. Timóteo, o tempo da minha partida chegou. Mas fique tranquilo, porque eu combati o bom combate. Eu gastei a minha vida com aquilo que tem valor de verdade. Talvez uma pergunta importante que eu e você possamos fazer, qual é o legado que eu vou deixar? O que as pessoas dirão a meu respeito? O que eu escrevi na vida das pessoas? E alguns estudiosos dizem que o maior legado não é o quanto eu ajuntei, mas é o quanto eu espalhei. O quanto eu distribuí, o quanto eu dei. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo. Nós enfrentamos batalhas. Nós enfrentamos batalhas interiores, que são as minhas limitações. Eu não sei fazer tudo, eu não consigo fazer tudo. Eu tento acertar, às vezes erro. Às vezes eu faço um pão de fermentação natural, maravilhoso. Quando ele sai do forno, está horrível. Às vezes eu acerto, mas nem sempre acerto. Algumas vezes eu achei que eu estava agradando a minha esposa, daqui a pouco eu olhei, ela estava chorando, magoada comigo. Eu tentando entender o que eu fiz. Mulheres, sejam mais diretas com seu marido, por favor. A gente não entende essas mensagens subliminares que vocês acham que estão tão claras para vocês. Tem coisas que eu gostaria de fazer para Deus, não posso fazer, não tenho todos os dons. Às vezes eu nem consigo entender porque alguns dons eu não tenho.
Na maioria das igrejas onde eu prego, as pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, a gente fecha o olho, parece que é o teu primo que está pregando, pastor Fernando Iglesias. Eu sempre falo assim: você quer ouvir o Fernando Iglesias pregando, chama ele, né? Não me chama para achar que é ele que está matando a saudade dele. Mas se a minha voz é tão parecida com a dele, por que ele canta tão bem e eu canto tão mal assim? Não tenho. Todos nós temos limitações, todos nós enfrentamos as nossas batalhas interiores. Mas nós também enfrentamos batalhas exteriores. Porque nós somos perseguidos pelas pessoas. Se você pleiteia uma vaga de trabalho, quantas pessoas estão disputando aquela vaga com você? Se você pleiteia uma vaga na faculdade, quantas pessoas estão disputando aquela vaga com você? Às vezes, nós competimos e concorremos com pessoas que são honestas, mas às vezes nós competimos e concorremos com pessoas que não são honestas, que não jogam limpo com a gente. A nossa sociedade é competitiva, ensinam a gente que é tudo competição. Não sei se alguém aqui já fez cursinho pré-vestibular, mas nos cursinhos, o professor olha para aquela classe com 60, 80 alunos, chama um aluno lá na frente e fala assim: vem aqui, está vendo esse grupo aqui? Eles não são teus amigos, eles não são teus colegas, eles são concorrentes seus, eles estão tentando pegar a vaga que você quer pegar, então você tem que derrubar eles, você tem que ser melhor do que eles. E eu já atendi alguns jovens da nossa igreja que saíram chorando da sala. Mas é isso que a sociedade ensina, o tempo todo eu estou competindo com os outros, a tal ponto que quando eu paro no sinal de trânsito, para muitos eu parei na pole position, assim, eu estou olhando ali para sair rápido, sair primeiro. Eu me sinto tão feliz quando num carrinho meu eu saio na frente de uma Ferrari, de uma Mercedes. Eu não sei se ele sabe que está competindo comigo. Então eu sofro com essas batalhas internas, mas eu também sofro com essas batalhas externas. E ainda mais, eu sofro contra as forças do mal. Pastor Bulhão diz assim: o diabo tem uma fábrica personalizada, customizada de tentação. Tem tanto demônio à disposição dele, que eles ficam estudando a minha vida e a sua o tempo inteirinho, para produzir tentações personalizadas. E o tempo todo tentando desviar os nossos olhos do que é o foco. Por isso Paulo diz assim: eu combati o bom combate. E sabe o que mais? Completei a carreira. Eu cruzei a linha de chegada. Paulo gosta dessa expressão de jogos. Ele conviveu muito com os Jogos Olímpicos. Ele provavelmente visitou e esteve em alguns estádios olímpicos. Outro dia eu vi uma foto das ruínas do estádio olímpico de Éfeso. E Paulo foi várias vezes a Éfeso. E eu não sei se você lembra, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele usa essa expressão: vocês não sabem que quem corre no estádio, todos correm, mas na verdade só um leva o prêmio. Vocês já viram isso? Lembra desse texto? Sabe qual é o tamanho da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos? É em torno de 600 atletas. Dos 600 atletas que foram para Tóquio, quantos voltaram com medalha no peito? 30. 20 e poucos atletas. Paulo diz assim: o atleta não vive para si mesmo. Ele passa por provações. Ele passa por treinamentos rigorosos. Uma vez eu vi uma entrevista da Daniela, aquela menina que era ginasta brasileira, Hipólito, obrigado. E ela disse assim: para mim ser atleta é aprender a conviver com a dor.
Porque você está cansado, continua treinando. Está doendo, continua treinando. Quebrou a perna, eu quebrei a perna, o meu treinador me fazia saltar e cair em cima da perna quebrada, para aprender a conviver com a dor e que a dor não pode me parar. E Paulo diz assim, o atleta ele se priva de tudo. Ele não comemora aniversário com a família, ele não comemora Natal e Ano Novo com a família. A dieta, o que ele come, não é ele que determina, a vida não é dele. E depois de passar por esse treinamento intenso e rigoroso, de todos os que competem, só um leva o prêmio. E na visão de Paulo, ali de 1 Coríntios 9, ele diz assim, e o prêmio ainda é uma coroa de louro, que eles continuam recebendo até hoje. Ah, mas tem a medalha. Sim, mas quanto tempo dura a fama de uma medalha? E uma vez eu preguei sobre isso numa igreja, um camarada assistindo, um irmão nosso. Quando chegou a tarde, ele me trouxe uma caixinha com 6 medalhas olímpicas. Ele disse, pastor, o que o senhor falou é certinho. Eu não existo, apesar das medalhas olímpicas que eu ganhei. Paulo diz assim, eles dedicam a vida correndo atrás de um prêmio que acaba logo. Eu e você competimos por uma coroa que é eterna. Não competimos, nós corremos por uma coroa que é eterna, porque não tem competição, não tem primeiro e segundo lugar no céu. Todos que cruzarem a linha de chegada, pela graça do Senhor Jesus Cristo, estaremos juntos ali. Então Paulo diz assim, filho, foca nas coisas que são reais, foca nas coisas que são eternas, deixa essas bobagens que o diabo coloca aqui, não deixa isso distrair você, larga isso de lado. Então ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e o que mais? Guardei a fé. Porque eu vivo pela fé. Não sou eu que acerto. É o Espírito Santo trabalhando em mim que faz as coisas. Então ele diz, a coroa da justiça me está guardada. A palavra coroa, Stéphanos. Sabia disso? A minha filha chama Stephanie Cristina, coroa de Cristo. Stéphanos, a minha coroa da justiça. E sabe qual é a beleza dessa justiça? Não é a minha justiça. Em Apocalipse 22, Cristo diz assim, felizes aqueles que lavam suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. A nossa justiça é trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Um dia Deus chegou para Jeremias e disse assim, Jeremias, compre uma calçola nova. Calçola nova era o linho que ficava por baixo de tudo na roupa, que hoje a gente chamaria de cueca. Compre uma cueca nova, uma roupa íntima nova. E usa ela por vários dias sem lavar. E depois de alguns dias que Jeremias usava aquela calçola sem lavar, ele falou, agora tira ela, vai lá na beira do rio, aquele terreno bem úmido, e enterra ela ali, deixa ali por vários dias. Aquilo sujo, enterrado, apodreceu. E aí Deus disse, agora tira isso, desenterra, e mostra para o povo. Isso é trapo de imundície.
É isso que eu ofereço para Deus, não tem nada para oferecer. Quando Adão e Eva descobriram que tinham pecado, eles tentaram cobrir a nudez deles. Quanto tempo dura uma roupa feita de folha de... Dura até a primeira sentada, né? Rasgou tudo. E se ele não sentasse, fica durinha ali, ela vai secando e vai embora. Isso é minha justiça, isso é a sua justiça. Quanto do corpo aquelas folhas conseguiam cobrir? Aí Deus chega para Adão e Eva e faz para eles roupas de pele de animal. Quanto tempo dura uma roupa de pele? Quanto tempo dura uma jaqueta de couro? A justiça de Cristo é perfeita. A justiça de Cristo nos reveste. Tira essa roupa suja, manchada, feia e coloca uma roupa limpa, perfeita. Por isso Paulo diz assim: a coroa da justiça me está guardada. Eu não tenho essa coroa. Você não tem essa coroa. Mas todos aqueles que colocam a vida nas mãos do Senhor receberão essa coroa de justiça. Deixa eu perguntar para você o que é de fato importante na vida. O que de fato é importante na vida? O que de fato é essencial na vida? Sabe, queridos, eu e você precisamos começar a nomear algumas prioridades. Entender as coisas essenciais que a gente tem deixado de lado. O trabalho dignifica, o trabalho é importante, mas eu tenho que estabelecer limites. Eu tenho conversado muito com minha esposa sobre isso. Eu falo assim, a gente acaba dando tempo e esforço demais, onde nós somos imediatamente e completamente substituíveis. Replacement. Se você morrer no trabalho, meia hora depois, 10 minutos depois, tem alguém fazendo aquele papel. E provavelmente vai fazer melhor do que você e vai ganhar menos do que você. E quando a gente se dedica demais ali, a gente acaba deixando de se dedicar onde nós somos insubstituíveis. Porque para os filhos nós somos insubstituíveis. Para mim, a minha esposa é insubstituível. Para ela, eu sou insubstituível. Percebe como a gente vai trocando prioridades? Para Deus, nós somos insubstituíveis. Deus tem um chamado que é para você. Quando Ele fala do céu, Ele fala de moradas, porque Ele está fazendo uma morada que é para você. E se você não estiver lá, ninguém vai poder usar, porque Ele é tão personalizado. Deus fez pensando em mim, Deus fez pensando em você. Eu espero de coração que hoje eu e você saibamos fazer escolhas inteligentes. Entender os altos e baixos da vida e saber que Deus nos ama nos altos e nos baixos. Deus nos dá humildade no alto e atravessa o vale da sombra e da morte com a gente. Ou seja, com Cristo sempre seremos vencedores. Mais do que isso, Paulo diz lá em Romanos 8, com Cristo eu e você somos mais do que vencedores. Uma vez eu estava fazendo uma semana de oração num colégio, no NASP de São Paulo. Estava pregando para os alunos de Fundamental 2 e Ensino Médio. E na capela do Fundamental 2 eu vi quando bateu o recreio, era um prédio antigo, todo de madeira, 3 andares. Eram 500 alunos. 500 alunos são 1000 pés. Correndo pelos pisos e escadas de madeira. E eu na capela, esperando eles chegarem, e ouvindo aquela barulheira pelo prédio, assim, imaginando, isso aqui vai desabar em cima da minha cabeça aqui.
Dali a pouco um garoto entrou pela corredora lá na porta assim, veio correndo, se jogou no primeiro banco assim, roxo, ele não estava vermelho, ele estava roxo, estava melado de suor, ele não conseguia respirar, ele... Eu olhei para ele e falei, rapaz, você correu, hein? Eu corri muito, eu estou muito cansado, mas eu cheguei primeiro. Eu não sei se os outros 499 sabiam que estavam competindo com ele. A felicidade dele de chegar primeiro. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Sabe o que é isso? É uma vitória que eu não consigo. É uma vitória que eu não alcanço. É uma vitória que eu sou completamente dependente do Senhor Jesus Cristo. É essa vitória que Ele quer dar para você hoje. Você quer isso? Quer experimentar essa vida em Cristo? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua vida, sua família. Que a mão do Senhor esteja estendida cada dia sobre mim e sobre você. E que eu e você nunca tiremos o Senhor Jesus Cristo da nossa frente, dos nossos olhos. E Ele com certeza fará muito por mim e por você. Amém. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar em pé, vamos orar. Depois nós tem uma música ainda, né? Tem música? E aí, depois da música, a gente já se despede. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor. Obrigado pela tua bênção. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ama a ponto de morrer por nós. Mas o Senhor sofreu e resistiu a todas as tentações. Então o Senhor não ficou morto. O Senhor ganhou o direito de ressuscitar e dedicar a tua morte para nos dar a vida eterna, Senhor. A gente enfrenta batalhas na vida, o Senhor sabe disso, o Senhor nos acompanha, o Senhor chora conosco. Por isso eu peço em primeiro lugar que o Senhor nos dê forças para enfrentarmos as lutas do dia a dia, que o Senhor nos dê sabedoria para convivermos com essas batalhas, mas que acima de tudo, o Senhor nos ajude a olharmos para as mansões celestiais. Nos ajude a olhar para esse dia que chega muito logo, que é quando o Senhor vai estar voltando a esta terra, para buscar os teus filhos e nos dar a coroa da justiça, a coroa da vida eterna. Essa coroa que nós não merecemos, mas que receberemos do Senhor, das tuas mãos, pelo teu sacrifício por nós. Cuida de cada um de nós aqui, Senhor. Cuida de cada família. Dá a tua bênção e a tua proteção. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar, vamos ouvir essa música e logo em seguida estaremos despedidos. Obrigado. Pai, por muitas vezes eu vivi sem o Senhor. Eu corri como criança que não quer ser controlada. Pai, por muitos dias eu andei sem teu temor. Eu achava que podia controlar a caminhada. Só agora posso ver que eu larguei
de tua mão. Não sou nada, não sou herói, sou apenas um pequeno grão. Eu só queria te dizer que eu te aceito sim. Eu venho a ti sem nada, só trago a minha intenção. Transforma, eu peço, a minha vida numa nova canção. Eu quero ouvir teu dedilhar nas cordas do meu coração. Ai, por muitas vezes eu sofri na escuridão, sabia como enfrentar as pedras do caminho. Pai, faz muitos anos que não olho pro Senhor. Eu fugi do teu chamado, corri do teu amor, mas agora estou aqui pra ti e voltei. Não sou ninguém, sou apenas filha do rei. Eu só queria te dizer que eu te aceito sim. Eu venho a ti sem nada, só trago a minha intenção. Eu peço a minha vida numa nova canção. Eu quero ouvir teu dedilhar nas cordas do meu coração. Eu só queria te dizer que eu te aceito sim. Eu venho a ti sem nada, só trago a minha intenção. Transforma, eu peço, a minha vida numa nova canção. Eu quero ouvir teu dedilhar nas cordas do meu